Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia, geralmente ali. Apocalipse. Eu também vi Apocalipse 22. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, nós vamos ler o verso 14. Apocalipse, capítulo 22, e verso 14. Você pode começar a trabalhar aí. Quem concluiu isso? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Os mandamentos de quem? Deus. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade das pedras. Os irmãos podem tomar assento. A verdade é que a palavra que vai preparar era diferente dessa. Só que durante o culto, o andamento de trabalho, pelas leituras, os louvores, a confirmação veio quando o Anderson fez a leitura aqui. Eu comecei a meditar nessa palavra dentro desse texto bíblico. Comecei a lembrar um pouco de João, um homem simples, parecido comigo, parecido com você, muitas vezes passava as mesmas dificuldades, às vezes ficava triste, ficava angustiado, ficava preocupado, às vezes faltava alguma coisa para ele, assim como falta às vezes na sua casa, falta para você. Quem sabe também acontecia na vida de João. Mas essas situações na vida daquele homem de Deus não o impedia de ter uma comunhão com o próprio Deus. E a Bíblia nos relata que quando ele retrata o livro de Apocalipse, precisamente no capítulo 22, o Senhor traz para ele aqui, transmite para ele um alerta para a igreja dos dias atuais. Essa palavra ela tem consistência mesmo nos dias que nós estamos vivendo, como no passado, no presente e no futuro. É um alerta para a igreja do Senhor Jesus. É um alerta para aqueles que apreciam a palavra de Deus. É um alerta até mesmo para aqueles que não apreciam a palavra de Deus, que não vão na igreja, que muitas vezes não têm uma amizade com pessoas que são da igreja. Mas é um alerta para os dias atuais. Quando nós olhamos a palavra de Deus aqui, nós vemos que João ele estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos ela ficava afastada de Éfeso aproximadamente 100 quilômetros de distância. Então foi necessário que ele fosse até aquele lugar para que ele pudesse viver uma das maiores experiências de sua vida. Ele vive essa experiência com Deus não é porque ele era melhor, não era porque ele era acima da média, não. Ele vive essa experiência com Deus porque esse homem tinha um coração quebrantado. É como que queria desvendar algo da parte de Deus que muitas vezes ficava bloqueado. Hoje nós vemos pessoas que são usadas por Deus, que Deus usa para fazer coisas grandes e maravilhosas, e outros querem também ser dessa maneira, ter esses acontecimentos na sua vida através do seu ministério, mas elas não têm coragem de submeter e aproximar e mergulhar da maneira como João mergulhou e aprofundou para obter da parte de Deus isso aí. Então, quando o homem e a mulher ele aquebranta o seu coração e ele decide viver essas
experiências com Deus, essas experiências da parte de Deus, com certeza ele deita de uma maneira e ele se levanta de outra forma. Porque o homem e a mulher que vive essas experiências com Deus, nunca mais ele será a mesma pessoa. Porque o homem e a mulher que vive uma experiência poderosíssima na essência, como João Batista viveu, ele passa a ver o ambiente de uma forma diferente. Aonde não havia vida, aquele homem que viveu uma experiência com Deus, ele passa a visualizar a vida naquele lugar. O homem e a mulher que viveu e que vive a experiência maciça com Deus, talvez ele chegue em um local e a vista de que está tudo morto, que o negócio não está bacana, ele olha naquele ambiente e diz: não pode mudar, pode ser diferente, porque o Deus que eu sirvo, ele já está aqui nesse lugar. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite e dizer para a igreja: independente do momento que você está vivendo, independente da situação que você está atravessando, independente do mar que se encontra na sua frente, eu quero dizer algo da parte de Deus: você vai vencer, você vai atravessar. Da mesma maneira que Deus usou Moisés diante daquele mar para atravessar, é da mesma forma que Deus vai fazer na tua vida. Talvez você está vivendo um mar fechado dentro do teu lar. Deus está dizendo, mandando transmitir para a igreja do Senhor Jesus, que você vai viver experiências que você nunca viveu. Mas eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos. Não importa a idade que você tem. Não importa. O importante é você estar no lugar e viver os momentos melhores e maravilhosos. Porque você vai viver experiência na paz do Senhor Jesus. No livro de João, capítulo 4, verso 46, retrata o meu oficial do reino. Um homem poderosíssimo, um homem imponente, financeiramente não faltava nada. Era como se fosse um governo dos dias atuais que nós estamos vivendo. Mas em certo momento, aquele homem avista seu filho doente. Eu imagino que ele deve ter levado seu filho nos melhores hospitais, aquela oportunidade para aqueles dias. Talvez o médico disse para ele: não tem jeito, vai morrer. Uma febre altíssima. E alguém disse para ele: olha, tem um homem que está passando por aí, que aonde ele está, ou aonde ele vai, aonde ele põe a mão, como a irmã falou agora há pouco aqui, inclusive, irmão, chama ela para pregar, ela tem que pregar para pregar, mesmo se ela é criança. Ela tem palavra. Amém, irmãos? Mais um talento sendo revelado aqui. Aí, ele ficou com aquele negócio na cabeça. E ele ficou sabendo desse homem por nome chamado Jesus. Onde ele passava, o milagre acontecia. Ele teve a iniciativa. Ele teve a fé. Ele disse: eu vou até lá. Eu vou viajar esses 31 quilômetros e vou encontrar com esse Jesus. Porque eu vejo que naquela época onde Jesus estava, aonde Jesus ia, aonde ele realizava as suas cruzadas, os seus sinais aconteciam, é bem notório que milhares de pessoas o acompanhavam. Jesus nunca estava sozinho, a não ser no momento que ele estava falando com o Pai. Então é muito importante, quando nós vamos falar com o Pai, temos um lugar secreto, um lugar onde ninguém vai falar na sua cabeça, aonde ninguém vai impedir você de entrar no Santo dos Santos, ali onde você vai rasgar as suas vestes, porque diante de Deus não adianta esconder, porque Ele conhece o seu deitar, Ele conhece o seu levantar, Ele conhece sua alma e o profundo da sua alma. Aquele homem teve a iniciativa e ele vai ao encontro de Jesus. Talvez ele pensava: por eu estar nessa posição, por eu estar no alto escalão, vão abrir espaço para eu ir direto a Jesus. Mas não foi dessa maneira. Jesus, ele não olha a sua conta bancária. Jesus, ele não olha o carro que você anda. Ele não olha se você tem sapato, um cromo alemão, se você mora numa casa de 10 milhões ou 100 mil reais. Não, Jesus não olha para isso. Jesus olha para o homem igual Pedro, para João, que estava na ilha de Patmos, e a sua humildade ele alcançou. A igreja está entendendo o que eu estou dizendo? Talvez você mora numa casa barata, uma casa simples. Talvez você hoje veio para a casa do
Senhor, só Deus sabe o que você está vivendo. Talvez hoje você comeu arroz branco, faltou arroz, faltou feijão, faltou a carne, mas você não sabe o que não faltou? A presença de Deus na sua vida que te sustentou e que te colocar de pé. Jesus, ele não olha para isso, ele olha para o coração quebrantado, uma alma que se derrama diante do Todo-Poderoso do Eterno. E a multidão estava diante dele. Ele teve que se despir de tudo aquilo que ele tinha. Se despir do orgulho, da arrogância, da prepotência, do altivismo, para poder encontrar com Jesus. Enquanto nós não tiramos tudo isso de nossa vida, nós não vamos viver experiências lindas e maravilhosas com Cristo. Talvez se João não fosse uma pessoa quebrantada, humilde e simples, ele não havia escrito, Deus tinha levantado outro, mas por ele ser um homem que estava dentro do posicionamento, vivendo os mandamentos de Deus, ele passa a viver as maiores experiências da vida dele. Paulo para viver o que ele viveu, ele teve que se despir, ele teve que se transformar, ele teve que ser uma pessoa diferente, ele teve que mudar, porque sem mudanças nós não veremos, nós não alcançaremos, nós não chegaremos. Mas a partir do momento que nós decidimos ser diferente, a partir do momento que nós decidimos nos despir daquilo que a carne quer que nós vivemos dia a dia, aí vai ser diferente. Aí começa a ativar a fé. Porque a palavra que eu quero ministrar hoje na sua vida é sobre fé. Inclusive, irmão, põe um hino em 186 da harpa cristã. E foi mais simples do que ele imaginava. Ele passa pela multidão. Ele passa pela multidão. Depois talvez ele está diante dos discípulos que faziam a proteção do Senhor. Ele não precisou mandar mensagem. Não. Ele teve a oportunidade e ele encontrou frente a frente com Jesus. É verdade, meu Deus. E Jesus, com a sua simplicidade, com seus ensinamentos, porque Jesus é simples, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade? Jesus já sabia o que ele precisava. Ele não precisava se apresentar, porque Jesus já sabia quem ele era. Então, diante de Deus, não precisa enfeitar o pavão. O pavão já é enfeitado. Não precisa do melhor português, bonito, não. O Senhor ama a simplicidade, a humildade. Jesus ama isso. É muito bom estar perto de pessoas simples, pessoas humildes, pessoas quebrantadas. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas são pessoas simples, missionárias, pessoas humildes, servos de Deus na essência, que já viveu experiências maravilhosas com o Senhor Jesus, e todos os bens que ele tem, o que ela tem, aquilo não muda nada na vida dela. Sabe por quê? A esperança, a expectativa dele não é aqui, a esperança, a expectativa dele nela é lá no céu. É viver o cumprimento da árvore da vida, que é a garantia de salvação e transformação. Vamos crescer aí, cadê a? E uma vez me foi lá
Mas existe algo que não pode faltar na vida do ser humano. Nós conseguimos viver sem dinheiro. A gente consegue viver sem roupas boas, caras, viver na simplicidade. Nós conseguimos viver sem comer o contrafilé ou a picanha, a carne mais cara que tem por aí. Nós conseguimos viver sem um carro caro, andar num carro mais simples. Nós conseguimos viver em uma casa simples, humilde, sem precisar estar sentado numa cadeira, num sofá de 10, 15 mil reais. Nós conseguimos viver sem aquele amigo que dizia que era amigo, mas que hoje virou as costas. Nós conseguimos também viver sem parentes. Mas tem algo que o homem e a mulher não pode deixar faltar na vida dele. A fé. Aleluia. Aqui em Hebreus, capítulo 11, e no verso 1 a seguir, fala sobre a fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Interessante. Como que você crê em algo que você não vê? Que não é palpável, que não é visual, mas você sabe que existe. Assim como existe o vento, existe uma fé, e a fé ela foi dada para cada um de nós. O interessante é que a fé você não compra, a fé você não vende, a fé você não empresta, a fé você não divide. A fé você não toma, a fé você não ajuda. Não. A fé, cada um tem a sua. E através da fé, nós vemos a transformação de nossas vidas. Pode faltar tudo isso que eu acabei de citar. Mas se nós tivermos a fé, nós sabemos que o dia de amanhã será melhor para mim e para você. Nessa noite o Senhor está dizendo para a igreja inteira, independente da situação que você esteja vivendo, independente da situação que você está atravessando, fomenta a sua fé, movimenta a sua fé, aumenta a sua fé, ativa a sua fé. E como que nós ativamos? Aumentamos a nossa fé através da palavra, através de ouvir a palavra. Porque em Romanos 10, 17, se eu não me engano, assim, que a fé vem pelo ouvir de... É a palavra que está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então assim, a oração faz parte, o jejum faz parte, o congregar faz parte, mas a fé ela é ativada através de ouvir a palavra de Deus. Então se você está mais ou menos, é pregação da palavra de Deus. Se o negócio não está muito bom para você, vamos mais para a igreja. Vem mais para os cultos. Hoje pela manhã nós tivemos uma escola bíblica dominical aqui abençoada. E o professor, ele trouxe uma lição muito maravilhosa. E eu vi que os bancos estavam vazios. Se eu não me engano, tinha... Cadê a nossa secretária? 8 pessoas? 10 pessoas. Eu sei que às vezes você descansar no domingo e tal, né? Mas está faltando mais esforços, irmãos, para estar na casa do Senhor. Porque através da palavra que a nossa fé é ativada, aumentada. E quando nós estamos com a nossa fé ativada, em alta,
João está falando precisa ter fé. Para ser dizimista na igreja, ser dizimista na casa do Senhor, precisa ter o quê? Fé. Porque não é fácil tirar os 10% sem devolver. Verdade. Se não tiver fé, não vai. Na construção da casa do Senhor, que já foi gasto aqui não sei nem quantos mil reais, se não tiver fé para ofertar, não vai. Se você for visitar uma pessoa em um hospital, e aquela pessoa estiver acamada, por mais talvez difícil a situação que ele está vivendo, e alguém dizer para você, não, ele pode se curar, ele pode levantar daí. Se não tiver fé, você não vai viver os sinais na vida daquela pessoa. Deus vai levantar. Sabe por que você está vivendo uma geração hoje derrotada? Uma geração sem sinais em suas vidas? Uma geração sem conquista? Porque está faltando fé, está faltando crença, está faltando viver os princípios que João viveu no seu período, na sua época. Como eu disse, não é muito diferente dos dias de hoje, não. Era um homem que tinha dor de cabeça, dor de barriga, mas era um homem comprometido com os mandamentos, com as palavras de Deus. Todas as vezes que eu venho à casa do Senhor, que quando finaliza aqui, vou entrar no meu carro, vai embora para minha casa, a minha cabeça fica ali trabalhando, sabe por quê? Porque Deus falou comigo. E não existe lugar melhor do que na presença da casa de Deus. Não existe lugar melhor do que nós estarmos reunidos em um dia igual a esse, um culto igual a esse, e aqui nós podemos prestar o nosso culto de gratidão.